Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar a microsérie que estamos realizando no canal sobre o filósofo neocalvinista Hermann Doivert. E estamos analisando em torno de duas frentes, naquela que é a metodologia do canal de trazer bons livros e a partir desses livros analisarmos e tecermos comentários. Uma das frentes é o livro de Josué Reichel, chamado Reformai a Vossa Mente, a Filosofia Cristã de Hermann Doivert. E o outro livro é do próprio Doivert, No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Estamos trazendo então o pensamento desse autor, da chamada filosofia reformacional, da chamada filosofia do neocalvinismo holandês, que é um autor ainda muito pouco conhecido no Brasil e que me parece que dentro da academia, pelo menos a academia do Brasil, ou mesmo da América Latina, ainda não foi confrontado, porque sobremodo não aparece dentro da grade dos programas, não se é levado nem citado, não é? Mas que tem já na Europa uma certa vertente de pensamentos, estudiosos, pesquisa, e trazemos então na esperança de reverberar um pouco o pensamento desse autor. Estamos no momento analisando aqui a parte introdutória do No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Na introdução à edição de 99, feita por James K. A. Smith, que ele faz aqui uma introdução e intitulou A Crítica da Razão Pura de Doivert, colocando o pura em parênteses. Muito bem. Nesse sentido, estamos analisando aqui e vamos, como sempre fazemos no canal, trazer a leitura de partes específicas, de parágrafos específicos. Não lemos todo o livro, todas as páginas, são apenas parágrafos bem específicos e fazemos comentários. Indicamos que quem queira possa adquirir o livro, é um excelente livro, principalmente para quem é da área da filosofia. É interessante que se conheça, não só dentro do âmbito da filosofia da religião, mas dentro de uma filosofia mais estruturada, mais com pretensões sistemáticas e do que se pode chamar de uma filosofia cristã. Vamos ler então essa introdução do Smith, que está introduzindo aqui a obra No Crepúsculo do Pensamento Ocidental do Doivert. Ele diz assim, vamos passar a leitura. No capítulo 2, seguindo a orientação de Agostinho e Calvino, Doivert aponta esses compromissos estruturais como uma indicação do impulso religioso inato do ego. Uma das coisas que caracteriza o pensamento de Hermann Doivert é esse impulso religioso inato do ego. Existe uma pretensa, e principalmente a partir do Kant, é por isso que o Smith aqui ele cria um título meio irônico, né? A Crítica da Razão Pura de Doivert. O Doivert vai dizer que essa razão pura do Kant, na verdade, ela não é tão pura assim, na verdade ela não é pura em sentido nenhum, ela já está baseada em compromissos anteriores, que são compromissos de, como está dito aqui, impulsos religiosos inatos do ego. O nosso ego ele tem um compromisso inato com o religioso, que é a base, e o Doivert aponta bem isso, de todo o nosso pensamento, seja ele racional, científico, artístico, estético ou qualquer que seja, do senso comum, enfim. E isso está em ampla correspondência com o que a palavra de Deus nos mostra, por exemplo, em Eclesiastes 3, que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Alguém pode perguntar, mas existem várias pessoas que são ateus, por exemplo. Eles não têm esse anseio pela eternidade. O Doivert vai discordar. E aí nós vamos ver em que sentido ele discorda. é, no, Vamos adiantando um pouco aqui, a absolutização dos particulares. Mas
deixemos para depois, porque senão vai confundir aqui a ordem a ser seguida. Ainda sobre esse impulso inato, vemos que muitos séculos depois de Salomão, quando escreveu Eclesiastes, nós temos Paulo de Tarso, também na carta aos Romanos, nos seus capítulos iniciais, em que é dito que os judeus, os capítulos primeiros, em que é dito que os judeus são indesculpáveis, inexcusáveis. Aliás, os judeus não, desculpe, os gentios. No sentido de que os gentios não poderiam alegar que pecam porque não conhecem como os judeus conheceram. Paulo vai dizer, não, vocês conhecem, porque a palavra de Deus está no coração de vocês. Vocês já têm a palavra de Deus no coração de vocês. E é por isso que a consciência de vocês acusa ou absolve. É por isso que vocês criam leis. Da onde, propriamente, as leis gregas, a democracia, a legislatura de Solon, por exemplo, entre tantos outros grandes legisladores da Grécia antiga e também da Roma antiga, o próprio direito romano, quer dizer, da onde vem tudo isso? Nós acreditamos, à luz da palavra de Deus, que isso vem porque no coração do homem já existe esse anseio pela eternidade, já existe a palavra de Deus, conforme encontramos, por exemplo, em Eclesiastes 3 e no começo da Epístola aos Romanos. Então, continuando o texto aqui, por causa desse impulso religioso, o eu encontra seu significado em relação a um absoluto, seja a origem do ser, o Criador, seja em relação a outro absoluto, imaginado ou postulado, pelo qual o ego absolutiza um aspecto da ordem temporal como substituto de sua verdadeira origem. Basicamente, é o seguinte, Doiverd ele acredita, e aqui amplamente correlacionado à palavra de Deus, que o ego, o eu humano, e aqui coloca-se ego no sentido maior do que propriamente o eu, não é somente o eu no sentido do eu conhecedor, do eu cognoscente, do eu cartesiano, mas é o ego humano, e que está amplamente correlacionada à luz da palavra de Deus com o coração, ele tem um impulso de conhecer o seu Criador. Como está dito lá, eu sempre repito, em Eclesiastes 3, o eu, Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Então o homem busca, o tempo todo, ele tem anseio pelo seu Criador. E o que se dá é que ou o homem segue esse anseio e chega até Deus, ou o homem nega Deus. E aqui é onde a gente volta aqui para Agostinho de Hipona, no sentido de que, para Agostinho de Hipona, a vontade e o intelecto funcionam mais ou menos correlatos, mas no último momento é como se a vontade desse um passo a mais, e esse passo a mais, para além do intelecto, é justamente para dizer ou sim ou não a Deus. Quando se diz não a Deus, ou seja, quando você nega a Deus, quando você cai no ateísmo, o que vai acontecer é que você não vai mais em busca do seu fundamento, do seu Criador. Mas como estruturalmente, antropologicamente, o anseio pela eternidade está no coração de todo homem, o que vai acontecer é que essa pessoa que nega a Deus, ela vai procurar a Deus dentro dos aspectos da temporalidade, dentro dos aspectos da finitude, dentro do aspecto do efêmero. E aí vai acontecer uma confusão em que vai se tomar o temporal, o efêmero, aquilo que passa, aquilo que muda, aquilo que se transforma como absoluto. Quer dizer, não precisamos nem propriamente ir para a Bíblia. Se nós formos propriamente para o mundo grego antigo, os gregos já definiram o absoluto como aquilo que se basta a si mesmo, como aquilo que é autossuficiente, e por isso não muda. Encontramos isso muito no pensamento propriamente de Parmênides, por exemplo. E nesse sentido, o aspecto particular ele passa a ser um aspecto absoluto. Isso para o ateu. Continuemos aqui a leitura do texto. Portanto, o impulso religioso, que é
estrutural inerente ao ser pode assumir diferentes direções, ou uma direção bíblica em relação à verdadeira origem, ou uma direção apóstata. E aqui é onde volta novamente aquele que é o grande pecado colocado na Bíblia, é a idolatria. Ou seja, no Antigo Testamento, a idolatria era descrita muitas vezes como um homem que pega um pedaço de madeira, constrói para si um Deus e se curva diante desse suposto Deus, Deus aqui com D minúsculo, e depois aproveita ali aquele pedaço de madeira que ele fez uma estátua e joga no fogo e faz a comida, o jantar dele. Era essa era a idolatria no Antigo Testamento. Nos dias de hoje, a idolatria ela não é mais propriamente no sentido de uma imagem. Até pode ser, mas não somente. A idolatria no dia de hoje é muito mais em termos do se prostrar a ideias, a ideologias, a teorias, a filosofias, que, como nos diz Colossenses 2,8, devemos ter cuidado para não serem vãs e enganosas, para não nos escravizarem. Né? Nossas ações elas são base daquilo que nós pensamos. Nós pensamos, nós erigimos pensamentos, cosmovisões e a partir disso nós tomamos as nossas ações. Nenhuma ação é livre de um pensamento, de uma cosmovisão que esteja por trás. Nesse sentido, ainda que o pecado da idolatria ou a direção apóstata. Idolatria, de uma forma geral, é você retirar a glória de Deus e transferir para alguma outra coisa. Eu sempre conto aqui no canal colegas que eu tive na escola, ensino médio, em que tudo para eles girava em torno do futebol. Eles só falavam sobre futebol, sobre times, sobre campeonatos, sobre a parte política, administrativa, os cartolas, a parte propriamente jornalística da coisa, quer dizer, tudo girava em torno do futebol. Quer dizer, eles transferiam a glória, transferiam propriamente aquilo a que dar louvor para o futebol. Pelo menos assim aparentava. Então, essa direção apóstata que se fala aqui é justamente, o Doiverd aponta, quando você pega um aspecto da particularidade e absolutiza. Esse aspecto pode ser uma própria idolatria do homem mesmo. Quer dizer, eu posso idolatrar diferentes aspectos da realidade. Os mais diversos. Eu citei esse do futebol porque eu acho bem absurdo, né? Você tudo falar só em torno de futebol. Mas você tem, por exemplo, dentro da música, dentro do rock, os ídolos, né? E aí, quer dizer, você transfere glória e você vê, então, em alguns, por exemplo, shows de rock, você vê pessoas gritando, pessoas caindo ao chão, pessoas entrando em um estado histérico. Quer dizer, essas emoções, e o ser humano, fundamentalmente, talvez mais do que intelecto, seja emoção, seja sentimento, se é onde se denota, então, o processo de idolatria, o processo de você criar ídolos, o processo de você colocar em aspectos muito particulares da realidade essa glória. Continuando, também no capítulo 2, continuando aqui o texto que nós estamos analisando, também no capítulo 2, Doiverd oferece algo de um catálogo dos motivos básicos apóstatas dominantes. O Doiverd tem uma forma bem característica de ler a história. Ele lê a história segundo 4 chamados motivos base. 3 deles são apóstatas e um deles é verdadeiro. Vamos começar por aquele que é verdadeiro. O verdadeiro é o que ele denomina como criação, queda e redenção, que é o motivo bíblico. Esse é o verdadeiro, que nos diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que por sua soberba, por sua vaidade, o homem se deixou enredar pelo engano e desobedeceu, traiu a Deus, é a queda. Mas Deus, em seu infinito amor, providenciou um plano de resgate, um plano de redenção,
um plano de recondução deste homem, deste filho, ao seu pai. Lembrando aqui a parábola contada por Jesus do filho pródigo, né? Quer dizer, esse filho pródigo há de voltar, e esse caminho que ele deve retomar para voltar ao seu pai, para voltar à casa de seu pai, é o próprio Cristo, que na cruz conciliou a justiça de Deus com o amor de Deus. Justiça porque o pecado é algo gravíssimo. O Antigo Testamento nos fala que somente pelo derramamento de sangue é que havia remissão de pecados. Por isso, a dimensão judaica de sacrifícios dos cordeiros, dos animais. Então, Cristo é o último cordeiro, né? Descrito como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ali na cruz é feita a justiça, ao mesmo tempo o amor. Deus oferece seu próprio Filho para a remissão do pecado de todo aquele que venha a crer em Jesus. Lembremos do início do Evangelho de João. Jesus é a luz, Jesus é o Logos que encarnou, habitou entre os homens. Ele é a luz para todos os homens. Todos os homens, obviamente, que creem que Jesus é o único caminho para Deus. Então, esse é o primeiro motivo base. Existem outros três motivos base com os quais o Doivert lê a história, e os outros três eles são apóstatas, são idólatras. Que seria primeiro o motivo grego forma-matéria. Já falamos isso no áudio anterior, mas é o motivo que predomina ali na antiguidade, principalmente no mundo grego, sobremodo Platão e Aristóteles. O que viria a ser a forma-matéria? A forma é propriamente, de uma forma bem geral aqui, até porque falamos muitas vezes para pessoas que nunca estudaram filosofia, mas a forma é a ideia. E a matéria seria justamente o empírico, o sensível, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente vê. Então, por exemplo, o Platão, só para exemplificar. O Platão ele diz que a matéria podem ser várias cadeiras, todas diferentes, de cores diferentes, de formatos diferentes. Mas existe algo para além dessa matéria que não muda, que é a ideia, que é a forma, né? Que em grego se chama eidos. Então, essa seria para o Platão essa correlação entre forma e matéria. Para Aristóteles muda um pouco. No áudio passado nós falamos disso. Tem também no playlist Filosofia e Fé Cristã vários áudios, alguns áudios sobre Aristóteles. Bom, o segundo motivo base com o qual o Doivert lê a história é um motivo escolástico, sobremodo Tomás de Aquino, que é a natureza-graça. Bem a grosso modo, temos vários áudios sobre o Tomás de Aquino, num sentido em que buscávamos ali tratar o início da modernidade, quer dizer, uma pré-modernidade, mas no escolasticismo, para o Tomás de Aquino, ele vai dizer que a razão humana ela não foi afetada pelo pecado. Então a razão ela pode conhecer a obra criada. Então é mais ou menos isso. Não é necessário propriamente a fé para se conhecer a obra criada. Eu posso conhecer a obra criada somente pela razão. Mas em dado momento, aí não, aí virá a revelação, por exemplo, a Trindade. Então, Tomás de Aquino é como se ele fizesse uma casa de dois andares. O primeiro andar é uma teologia natural, em que somente eu conheço a natureza pela razão, e o segundo andar seria somente a revelação, somente pela graça de Deus. Bom, e existe o último motivo com o qual Doivert lê a realidade, que seria o motivo humanista, que é o motivo da modernidade. De uma forma geral, esse termo pós-modernidade, nós tratamos isso em outros áudios sobre o Doivert, ele não aceita muito bem, ele acredita que não há ainda uma pós-modernidade porque nós estaríamos vivendo ainda essa antinomia que ele chama de natureza versus liberdade. Basicamente, bem a grosso modo, já explicamos isso em outros áudios, mas basicamente o que seria isso? Com a emergência da modernidade, do código cartesiano, penso logo existo, do antropocentrismo, o homem como fundamento do conhecimento e não mais Deus, como fora no medievo, com a emergência da ciência empírica, da ciência é, que não tem mais uma base fortemente aristotélica, dedutiva, mas uma base agora fortemente fincada no novo órgão de Francis Bacon,
em que é muito mais, pelo menos no princípio, indutiva e não mais dedutiva, ou seja, você vai partir agora da matéria, vai partir do empírico, do que você está vendo, do que você está experienciando, seus sentidos, para partir então para uma ideia mais geral. Então, é a natureza o grande foco aqui, e o próprio homem passa a ser um mecanismo dessa natureza que é avaliado em termos da física, sobremodo da física newtoniana e da matemática. E, nesse sentido, você passa a analisar o homem enquanto também um mecanismo dessa natureza em que ele passa a ser uma peça dentro dessa grande engrenagem chamada modernismo. E isso vai ocasionar o polo oposto, que é o da liberdade, que em certo sentido, não somente isso, mas em certo sentido, é uma revolta do homem contra essa absolutização dele enquanto um particular que se torna um mecanismo, que se torna uma engrenagem, que se torna um parafuso, que se torna mecânico, que se torna uma norma a ser seguida, dessa castração das pulsões humanas. Se nós lembrarmos bem, por exemplo, o início da sociologia, ela vem das chamadas ciências sociais, ela vem ali com Auguste Comte nesse sentido. Para Auguste Comte, já ali no século XIX, o, a história humana ela tem três fases. Uma fase que é infantil, uma fase que é adolescente e uma fase que é madura, uma fase mais adulta. Então, qual seria a fase infantil? Seria a mitologia e as religiões, que ele vai dizer que predominou ali no mundo antigo e no mundo medieval. A fase propriamente adolescente, ele vai dizer que é a filosofia. E a fase adulta, que é a fase mais madura, que será a fase que vai ocasionar no homem a sua emancipação, a sua libertação dos empecilhos da natureza, é a ciência. Então, o Auguste Comte ele aposta todas as fichas na ciência. É um ledo engano, porque essa mesma ciência ela foi utilizada no início do século XX enquanto mecanismo perverso nas duas grandes guerras mundiais, o que mostrou que não é a ciência que emancipa o homem, não é a ciência que traz a liberdade ao homem. Mas, de qualquer forma, a noção própria do início da sociologia de tratar o homem enquanto um mecanismo que pode ser estudado como se estivesse em um laboratório, como se pudesse ser avaliado causas e efeitos em torno do homem, da sua subjetividade, dos seus processos psíquicos, isso causa uma revolta muito fundamental que pode ser descrita enquanto o outro polo do natureza, que seria liberdade, ou seja, principalmente expressa na Europa no romantismo, romantismo alemão, figuras como Goethe, Camus, é, entre outros autores, o próprio, avançando um pouco mais pelo século XX, o Cioran, o próprio Friedrich Nietzsche, em certo sentido, a psicanálise vem um pouco nesse sentido, um pouco antes já alertava é, Schopenhauer, enfim, é esse movimento em que o homem tenta demonstrar que ele não é um mero peça, não é uma mera engrenagem, não é um mero objeto de estudo, mas que ele é fonte de pulsões, que ele é fonte de emoções, que ele é fonte de angústias, de neuroses, de alegrias, de felicidade, de subjetividade. Esse é o outro polo. Voltando aqui para o texto, para que não nos estendamos muito e afastemos então do texto, diz assim o texto: o que é comum a todos esses movimentos apóstatas ou não bíblicos é seu caráter dialético, porque tentam sintetizar impulsos ou compromissos religiosos contraditórios, experimentam uma tensão interna que os leva a antinomias e dualismos inescapáveis. Bom, o que é a dialética? De uma forma geral, dialética ela pode ser dividida em dia, que seria dois, e logos, logoi, que seria razão. É uma palavra que vem do grego. Então, é a razão que se dá de forma dupla. Basicamente, para a gente entender essa razão, a gente pode entender como Sócrates, no mundo antigo, que foi o mestre de Platão,
em que Sócrates perguntava para uma pessoa algo como o que é a justiça. Ele queria saber a justiça em seu termo ontológico, ou seja, a justiça nela mesma e não a justiça de particulares. E a pessoa respondia, geralmente respondia em termos de um particular, né? A justiça é a justiça do João, é a justiça do Zé. E o Sócrates percebia então aí uma contradição, que seria uma antitese, né? Ou seja, a pessoa lançou uma tese, uma afirmação, e o Sócrates percebe uma contradição e ele lança uma antitese, e a partir daí ele tenta fazer uma síntese, que seria uma depuração, uma limpeza daquilo que era contraditório no que a pessoa falou, até propriamente dentro desse processo maiêutico, que era o método dele, né, chamava maiêutico, fazer emergir, fazer nascer uma ideia já livre, depurada dos erros, das contradições. O que o Doivert vai dizer é que quando se não busca a Deus, quando se não se busca a Bíblia, quando não se busca a Cristo, você cai nesses dualismos, nessas antinomias, que a própria realidade passa a ser essa guerra e esse conflito constante entre dualidades. Ou seja, você nunca consegue fazer uma síntese final, porque sempre surgem novas antíteses, as contradições vão surgindo a todo momento e a realidade passa a ser regida por essas dualidades que são inescapáveis e que são, como ele diz, compromissos religiosos contraditórios. A base não seria a razão, mas seria a própria religião, compromissos religiosos, no sentido daquilo que nós falamos em Eclesiastes capítulo 3, Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. E aí você pode cair, como no mundo antigo, na dualidade forma-matéria. Por exemplo, claramente para Platão, quem era mais excelente era a forma. Para Aristóteles, quem era mais excelente era a matéria. Você pode cair no motivo aqui escolástico, natureza e graça, aonde Tomás de Aquino faz uma confusão entre teologia natural e teologia da graça, aonde não há essa confusão. Agostinho já tinha resolvido essa questão. Você pode cair no movimento humanista também, que seria natureza versus liberdade, onde você tenta, a princípio, tornar o homem uma natureza mecanizada, regida pela física, pela matemática, pela ciência, estudar o homem como objeto, e esse homem se revolta e diz, não, eu também sou angústia, como diria Kierkegaard. Então, nesse sentido, são esses dualismos. Continuando no texto, isso demarca o contraste com um motivo bíblico radical fundamentado no tema, aí onde viria o quarto motivo aqui, citar aqui que está sendo citado no texto: criação, queda no pecado e redenção por Jesus Cristo. Esse é o motivo base verdadeiro e o único que emancipa o homem, porque não é o próprio homem finito que vai se emancipar em termos absolutos, mas é o próprio absoluto que vem ao encontro do homem e o emancipa a partir do seu religar, filho pródigo, a partir do seu religar por Jesus Cristo. Eu sempre gosto de citar aqui, e para algo bem simples, a literatura é sempre um mecanismo que ajuda muito, o livro de C.S. Lewis, um livro infantil, mas muito bom, que é o Crônicas de Nárnia. No Crônicas de Nárnia, as crianças elas dizem para o Aslan, que é o leão que representa Jesus Cristo. Elas dizem assim: nós te chamamos. Mas ele, o Aslan, vai dizer: sim, vocês me chamaram, mas porque primeiro eu chamei vocês. E é basicamente isso. O ser finito, ele vai ao encontro, de fato, do infinito. Mesmo a filosofia moderna não perdeu isso. O ser finito, ele vai ao encontro do ser infinito. Mas porque o ser infinito veio, primeiramente, em graça, Deus veio, primeiramente, em misericórdia a esse ser finito. É por isso que o ser finito consegue buscar o infinito. E é por isso que o próprio conhecimento da obra criada, a própria contemplação da grandeza de Deus na criação pode ser alcançada pelo homem, pelo auxílio vindo marcadamente, soberanamente, de Deus ao homem, e não do homem a Deus. Então, continuando no texto e já concluindo, o que é singular no motivo básico bíblico é seu caráter integral. Ele evita todos os dualismos,
e revela a natureza religiosa do eu, em vez de postular um ego neutro. Quer dizer, o fenômeno do solipsismo, o eu fechado nele mesmo, e que nós podemos dizer que é criador de uma quantidade absurda de neuroses e de outras patologias psíquicas, ele vem justamente porque o finito passa a olhar para a finitude, para os particulares, e absolutizar esses particulares. Não. O particular é um particular. Ele é obra criada, ele é parte da criação. Em seu sentido quantitativo, ele é um entre outros aspectos da criação. Em seu sentido qualitativo, ele é um particular, sujeito a um universal, e esse universal é Deus. Então, quando o ser finito finitiza um particular, ou quando, pior, isso aconteceu ao longo da história da humanidade na figura dos tiranos, e infelizmente, em pleno século XXI, ainda acontece da mesma forma. Né? Nós ainda temos os nossos tiranos, os nossos tecnocratas. Então, quando o ser finito se absolutiza, ele cai justamente nesse ego neutro, que é falso, que é idólatra, que é apóstata. A natureza religiosa do eu, a filosofia do Doiverd, ela nos demonstra isso, que na verdade já está demonstrada e é o motivo base principal que ele segue, que é o motivo bíblico. Ou seja, fomos criados, caímos por nossa culpa no pecado, mas Deus, por seu amor, nos redimiu em Jesus Cristo. Bom, essa é o áudio de hoje. Ele vai ser intitulado O Impulso Religioso Inato do Ego. E aos poucos vamos avançando aqui numa série de áudios, numa série de podcasts, nessa reverberação do pensamento de Hermann Doivert. Eu sempre gosto de dizer, a minha graduação em filosofia, nem tanto o mestrado em filosofia, mas na graduação, a minha graduação ela foi feita e ela basicamente, 75% dela, isso pode ser verificado pelo histórico, ela foi marxismo e teoria crítica. Basicamente o que viu foi Marx e os seus desdobramentos, o marxismo, e a teoria crítica, a escola de Frankfurt, e claro, dentro de uma pluralidade de pensamentos, esses autores, esses pensamentos devem ser vistos, mas um curso ser 75%, isso me parece que há faltas e não se recai então naquilo que é a proposta principal, que é a de ter uma pluralidade de ideias. Eu sempre comento que eu aprendi propriamente um autor como Pascal com um colega, porque Deus me deu essa bênção de ter um colega que fez a sua monografia em Pascal e a gente conversava bastante e ele me ensinou Pascal, porque senão eu não teria visto. Autores como, por exemplo, um autor que eu tenho muito apreço também, ainda realmente de fato ainda não parei para estudá-lo, mas é o Malebranche. Malebranche, a mesma coisa, jamais apareceu, jamais foi citada. A gente acaba ouvindo porque vai procurando por outras fontes e acaba encontrando. Mesmo autores é, é, cristãos, autores mais contemporâneos, como por exemplo Richard Swinburne, que foi um dos acadêmicos chefes do departamento de filosofia em Oxford, não aparece. Ou aparece aqui e acolá, graças a algum professor que tem essa formação. Filósofos como Alvin Plantinga também, eles não vêm aparecer. Quer dizer, e é o que há de maior hoje, não somente, né, mas é o que há de grande hoje em termos aí de filosofia analítica, epistemologia da linguagem, enfim, não aparece, né? E a mesma coisa aqui com o neocalvinismo holandês, também não chega. Existe, parece que um funil que vem ali da pensamento europeu, pensamento também norte-americano, e muita coisa é filtrada. E aí não é à toa que essas muitas coisas são filtradas. Existem aqui interesses os mais diversos e não se está caindo aqui na, na simplicidade de achar que essa mera conflito cultural esquerda-direita. Não é isso, a coisa é muito maior.
mas há de se perceber por que que essa pluralidade de ideias não é cumprida. E o nosso interesse aqui, modesto interesse aqui, é trazer o pensamento do Doivert, do neocalvinismo holandês, citar, reverberar aqui autores, seus fundadores, Abraham Kuyper, também a teologia sistemática de Bavinck. Futuramente esperamos tratar aqui melhor do Huckmacher, né, na dimensão artística, né, para não ficarmos somente cantando e dizendo eu leio Huckmacher, você Jean-Paul Sartre, bom, então leiamos mesmo, né, não fiquemos só cantando. Aqui a minha homenagem aqui ao grupo fantástico Palavra Antiga, mas que não ficamos somente cantando Huckmacher, mas leiamos também. E não só leiamos, mas vamos trazer também para a academia, para enfim dar conta desse pluralidade de pensamentos. Então vamos ficando por aqui. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.